Polícia Federal chegou para prender o presidente da Rio Previdência, braço direito do governador Cláudio Castro. Mas algo estava muito errado. O alvo da operação estava fugindo de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro. Pense bem, um cara milionário que desviou fortunas do dinheiro público, viajando de carro por horas na estrada? Não faz o menor sentido. Qualquer pessoa com esse perfil pegaria um jatinho particular ou pelo menos um voo comercial. A polícia imediatamente suspeitou que a operação tinha vazado. E a suspeita se confirmou rapidamente. As câmeras de segurança do prédio onde ele mora simplesmente sumiram. As imagens foram apagadas. Mais grave ainda, testemunhas relataram que pessoas entraram no apartamento dele antes da polícia chegar e removeram documentos e objetos. Alguém avisou. Alguém com acesso privilegiado às informações da operação passou o recado para ele se preparar. A Polícia Federal estava lidando com um vazamento interno, e isso mudou completamente a estratégia da investigação. Os agentes decidiram partir para outros endereços ligados ao presidente da Rio Previdência. Um desses endereços ficava em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Quando a equipe da PF se aproximava do condomínio de luxo, aconteceu uma cena que parece roteiro de série policial, mas é real. Alguém dentro do apartamento entrou em pânico total ao ver os carros da polícia chegando. A solução desesperada? Atirar uma mala pela janela. A mala se abriu no ar. Notas de dinheiro voaram pelo condomínio como confete. E não eram notas quaisquer. Eram principalmente cédulas de R$ 200. Aquelas que Bolsonaro criou e que facilitaram exponencialmente a vida do crime organizado no Brasil. Dinheiro vivo espalhado pelo chão, nos jardins, na entrada do prédio. Os moradores assistiam atônitos enquanto a polícia recolhia nota por nota. Quando terminaram de contar, o total dava exatos R$ 430 mil em espécie. Coincidência ou não, era exatamente a mesma quantia que haviam apreendido com um sócio de Sérgio Cavalcante em outra operação. A polícia prendeu 2 pessoas naquele apartamento. Quem jogou o dinheiro nem era alvo original da operação, mas virou automaticamente. Agora responde por ocultação de valores e obstrução de justiça. Mas o mais importante veio depois. Os agentes conseguiram apreender documentos, celulares e material que deveria ter sido recolhido na casa do presidente da Rio Previdência há um mês, na primeira operação. Como a operação vazou, ele conseguiu esconder tudo antes. Agora, a polícia finalmente tem nas mãos provas que podem conectar diretamente o esquema ao governador Cláudio Castro. E aqui começa o silêncio ensurdecedor. Você imagina que uma operação desse tamanho, com mala de dinheiro voando pela janela, seria manchete em todos os portais de notícia, certo? Principalmente nos veículos que passam o dia inteiro falando do Banco Master. Então vamos fazer um teste. Entre no site O Globo na manhã seguinte à operação. Página inicial. O que você vê? Matérias sobre o Banco Master relacionadas ao governo federal, notícias sobre pesquisas eleitorais mostrando Lula em queda, análises econômicas. Desça a página inteira. Nada sobre a operação no Rio. Tente o G1, o maior portal de notícias do Brasil, também do Grupo Globo. Mesma coisa. Bolsa em alta, dólar em queda, mais pesquisas eleitorais. 0 menções à mala de dinheiro jogada pela janela. 0 matérias sobre as prisões. 0 cobertura sobre o braço direito de Cláudio Castro sendo pego com provas que estavam escondidas. O silêncio é tão gritante que fica impossível não perceber. A Globo está protegendo o governador do Rio. Esse tratamento especial tem explicação. Lembra quando Cláudio Castro autorizou operações policiais que resultaram em mais de 100 mortes no Rio? A Globo não só defendeu as ações, como transformou o governador em herói da segurança pública. O Jornal Nacional virou praticamente o palanque oficial de Cláudio Castro. Matéria após matéria exaltando as políticas de confronto, minimizando as mortes, construindo a imagem de um governador duro contra o crime. E agora que o crime está batendo na porta dele mesmo, a Globo simplesmente finge que nada está acontecendo. Mas vamos entender de fato o tamanho do rombo. O presidente da Rio Previdência, indicado pessoalmente por Cláudio Castro, começou a fazer aportes no Banco Master. A imprensa usa cuidadosamente a palavra investimento quando noticia isso. Parece algo legítimo, responsável até.
Um gestor público investindo o dinheiro dos aposentados para que renda e facilite o pagamento das pensões no futuro. Que nobre, não é? Só que não é investimento. É desvio puro e simples. Vamos destrinchar como o esquema funcionava. O presidente da Rio Previdência transfere 100 milhões de reais para o Banco Master. Esse dinheiro desaparece, simplesmente some. Em qualquer situação normal, o que um gestor faria? Processaria o banco, acionaria a justiça, tentaria reaver o dinheiro público que desapareceu. Mas não, em vez disso, ele transfere mais 100 milhões, que também somem. E aí transfere mais e mais e mais, até chegar em 1 bilhão de reais apenas da Rio Previdência. Mas a história não para aí. Tem também a SEDAI, empresa estatal de saneamento do Rio de Janeiro. Mesma dinâmica, mesmos investimentos que evaporam. No total, entre Rio Previdência e SEDAI, desapareceram 2 bilhões e 400 milhões de reais. Dinheiro público, dinheiro que deveria pagar aposentadorias, que deveria garantir saneamento básico para a população, simplesmente sumiu. E não sumiu por incompetência. Sumiu porque foi dividido entre os envolvidos no esquema. Um verdadeiro racha bilionário entre Cláudio Castro, seu braço direito, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Quando você lê as poucas manchetes que mencionam o caso, elas falam em prejuízo ou perda de investimento. Linguagem técnica que distancia o leitor da realidade crua. Não foi prejuízo, foi roubo. Não foi perda de investimento, foi desvio criminoso de recursos públicos em escala industrial. E esse dinheiro foi parar no bolso de quem? Nos bolsos dos mesmos políticos que a Globo protege e promove todos os dias. Aí, quando você acha que a situação não pode ficar mais explosiva, vem a bomba da noite. O diretor-geral da Polícia Federal teve uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. O motivo? Levar trechos de conversas encontradas no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E essas conversas envolvem diretamente o ministro Dias Toffoli. As mensagens entre Vorcaro e Toffoli estavam ali, no celular apreendido. E segundo fontes da CNN, que noticiou de madrugada, algumas dessas mensagens podem indicar pagamentos de Vorcaro para Toffoli. Agora respira. Toffoli é o relator do caso do Banco Master no Supremo. Ele é quem decide os rumos da investigação, quem autoriza buscas e apreensões, quem define o escopo do que pode ser investigado. E agora aparecem evidências de que ele pode ter recebido dinheiro do principal investigado. A situação é insustentável. Toffoli vai ter que sair do caso. Não tem como continuar. E aqui é onde a coisa fica verdadeiramente perigosa para o país. Vamos analisar friamente quem são os outros ministros do Supremo que poderiam assumir o caso. Fachin, o presidente, é conhecido lavajatista. Abraçou a Lava Jato de ponta a ponta, defendeu métodos questionáveis, foi um dos pilares da operação. Péssima opção. Gilmar Mendes é o oposto, o maior arquivador de processos da história do STF. Com ele, investigação não anda, tudo vira pizza, todo mundo sai ileso, também péssimo, mas por razões opostas. Alexandre de Moraes seria uma opção tecnicamente competente, mas a imprensa vai fazer de tudo para impedir. Lembra como começou essa Lava Jato 2.0? Com fake news contra Alexandre de Moraes. A jornalista Malu Gaspar publicou acusações que depois ela mesma admitiu serem falsas, baseadas em fontes equivocadas. Eliane Cantanhede, Mônica Bergamo, Vera Magalhães, todas espalharam as mentiras. Se era isso contra Moraes, imagina o que vão fazer se ele assumir o caso do Banco Master. Kermen Lúcia? Outra lava-jatista convicta. Pior, ela está com processos contra Bolsonaro parados na gaveta dela há meses, sem movimentação alguma. Está claramente abafando investigações contra a extrema-direita. Nunes Marques e André Mendonça são os dois ministros indicados por Bolsonaro. Óbvio que vão direcionar a investigação para bater no PT e proteger seus padrinhos políticos. Luiz Fux é mais um lava-jatista de extrema-direita. Pode riscar da lista também. Sobram apenas duas opções minimamente confiáveis no Supremo: Flávio Dino e Cristiano Zanin. 2 em 8 possibilidades, 25% de chance num sorteio, 75% de chance de cair nas mãos de alguém comprometido com a narrativa lavajatista que a imprensa quer impor. E se quem escolher for Fachin como presidente do STF, ele vai escolher um lavajatista. Pode ter certeza absoluta disso. A engrenagem já está azeitada para direcionar essa investigação exatamente para onde a elite econômica deseja. E para onde é esse lugar? Contra Lula, contra o PT, contra qualquer força política que ameace os interesses dos bilionários. Já dá para ver o roteiro sendo escrito.
Malu Gaspar, no programa da Globo News, já